Cara, se você souber a tua lucratividade e se você souber a lucratividade do teu setor, cara, isso daí é sensacional, é sensacional. O problema é que na maioria das vezes a gente faz mais do mesmo. A gente só sabe vender mais, melhorar o estoque, patati patatá, e essa informação, ela te dá uma clareza, ela te dá um superpoder dentro da tua empresa de uma forma sensacional. Por isso que hoje a gente entra na empresa e em 1 mês e meio a gente está mostrando resultado, porque em 1 mês e meio a gente simplesmente tirou o véu dos olhos do cliente, do empresário, e ele consegue enxergar em 1 mês e meio. É isso. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é como saber se a lucratividade da minha empresa está numa nice, está boa, está legal. A gente vai falar bastante sobre lucratividade, a gente vai explicar o que é lucratividade, qual a diferença de lucro, lucratividade e rentabilidade, por exemplo. Que, cara, é uma coisa tão simples, né? Tão simples, as pessoas precisam entender isso. Vamos falar sobre lucratividade de certos ramos, para você saber se você está dentro da lucratividade correta. Como você pode encontrar a lucratividade do seu ramo. Você deve comparar essa lucratividade ano a ano. Verificar se a tua empresa tem alguma sazonalidade, se tem algum mês aí que a lucratividade estoura e outro mês a lucratividade cai. E no final a gente tem aí 10 pontos. Não, hoje vamos entrar com 5 pontos de aumentar a lucratividade. A minha lista tem 10, mas não sei se a gente vai conseguir falar dos 10 pontos para aumentar a sua lucratividade. Vamos começar com uma frase marota, que faturamento é vaidade, lucro é realidade. Não adianta nada você faturar e falar, nossa, faturei tanto esse ano. Não me importa em nada, não tenho a mínima inveja. Se você faturou 10 milhões, a gente está hoje dia 3 de janeiro, esse podcast deve chegar para vocês aí ao longo dos próximos dias, que a gente dá uma editada na live aqui, arruma direitinho para passar para vocês. Mas eu vou falar 2022, aliás, 2022 foi um ano bom, hein? 2022 foi um ano agradável e eu não sei, eu tenho a impressão que 2022 foi um ano muito bom para mim e para a maioria dos meus clientes. Mas eu tenho a impressão que 2023 vai ser 50% melhor. Sério, eu tô animadaço, eu tô empolgadão. Acho que ficou melhor assim, né, o vídeo. Eu tô animadão, eu tô empolgado, eu acho que vai ser muito, muito, muito bacana. E, cara, se você virar pra mim e falar assim, nossa, foi bom mesmo, eu faturei tantos milhões no ano, eu não me empolgo. Porque eu tenho essa frase dentro de mim, que faturamento é vaidade, lucro é realidade. Você tem que pensar nisso. Quanto sobra no final do dia? É muito comum as pessoas terem o controle de quanto venderam. E é importante. Mas só esse controle não te adianta de nada, você não sabe o quanto você pode gastar. Uma cliente minha ligou ontem e falou, Barreto, eu tenho uma vontade de fazer um investimento em marketing relativamente alto. Há 2 meses atrás eu falei para ela não, porque eu não conhecia os números dela. Ontem eu falei, vai, eu conheço os números dela. Pô, Barreto, vale a pena fazer esse investimento em marketing alto? A pergunta não é essa. A pergunta é se ela podia fazer. Ela podia. Se ela deve fazer, a gente vai descobrir na hora que ela fizer e aí a gente vai ver o resultado. Ontem eu botei um story sobre isso, né? Cara, se você tem dúvida se vale a pena ou não fazer o marketing, faz uma vez, verifica se deu certo. Se deu certo, você continua. Se não deu, você para e tenta de uma outra forma. Então, só que eu só consigo saber isso quando eu tenho lucratividade, quando eu sei quanto sobra de dinheiro no bolso do empresário, né? Então, faturamento é vaidade, lucro é realidade. Pensa nisso. Eu conheço empresas que faturam 3 milhões no mês e não sobra praticamente nada.
Eu conheço empresas que faturam uns 50 mil reais no mês e sobra 25. Então você olha um cara do lado e fala assim, eu faturo 3 milhões no mês. Aí aparece um carinha do lado e fala, eu tô faturando 50, poxa. O cara fala, coitado, né? Aí esse cara que tá faturando 3 milhões, às vezes tá endividado. E o cara que tá faturando 50 mil reais, tá sobrando 25 no bolso dele. Só com essas informações, quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o cara que sobra 25. Estou falando só com essas informações. Lógico que tem um monte de coisa aí agregada. Então, foca na lucratividade da tua empresa. Não foca no faturamento da tua empresa. Vamos melhorar isso? O teu objetivo final é o lucro. Mas para você ter lucro, você tem que ter um bom faturamento. É óbvio. Então não adianta, você falou para eu faturar, para eu focar no lucro, aí eu deixei o faturamento de lado. Não, o faturamento é um dos alicerces do lucro. Se você não tiver um bom faturamento, é bem provável que você não tenha um lucro. Mas não necessariamente, quando você tem um bom faturamento, você tem um bom lucro. Agora, você só consegue ter um bom lucro com um bom faturamento. Deu para entender? Mais ou menos isso daí. Então você precisa conhecer a tua empresa mais no íntimo. Você precisa conhecer a tua empresa, ser mais íntimo da tua empresa. Coloca meia luz, bota um somzinho legal. Chega na tua empresa com carinho e fala, ei garota, como é que a gente vai trabalhar? Me conta, me mostra a sua lucratividade. E aí sim, você começa a conhecer a empresa, começa a bater um papo legal com ela, começa a entender os números dela no seu íntimo e aí as coisas vão melhorar para você. Então você precisa saber onde é que está a lucratividade. Aliás, vamos começar. Qual a diferença entre lucro e lucratividade? Legal? Lucro é o quanto sobrou no final das contas. Você vendeu 100 mil. E aí, lógico, né, galera? Isso daí tudo eu preciso de mais tempo para explicar para vocês, mas vamos lá. Você vendeu 100 mil. Aí vem a primeira linha ali, a segunda linha. Primeiro é o faturamento, 100 mil. Vem a segunda linha que é o CMV, o custo de mercadoria vendida. Você comprou 50 mil de mercadoria, sobrou 50. E tem a terceira linha, despesas variáveis. Impostos, comissão e tudo, não dá para explicar agora. 10 mil reais, sobrou 40. Desses 40, suas despesas fixas. Puta, você teve 30 mil despesas fixas, sobrou 10 mil. Então esses 10 mil reais é o teu lucro. 10 mil reais é o teu lucro. E a lucratividade? A lucratividade é você pegar o teu lucro e dividir pelo teu faturamento. Para você conseguir trabalhar uma porcentagem. Então, se você tem lá o faturamento de 100 mil e sobrou 10 mil, o teu lucro é 10 mil. A tua lucratividade é pegar 10 mil e dividir por 100, porque o teu faturamento era 100, lembra disso? Então a tua lucratividade é 10%. É assim que você sabe a tua lucratividade. E por que é importante você saber a sua lucratividade? Se você fizer isso todo mês, você vai perceber que existe uma média de lucratividade. Então, puta mesmo, esse mês eu tive 9% de lucratividade, mês que vem eu tive 11%, mês que vem eu terei 11%, mês passado foi 10%, você começa a ter uma média de lucratividade. Então você começa a prever o teu lucro para os próximos meses. Opa, então se eu já sei que minha média de lucratividade é 10%, e esse mês eu faturei 200, é bem provável que sobre, que o lucro seja 20. Lógico que toda vez que você fizer uma alteração, toda vez que você aumentar o teu faturamento, provavelmente você vai ter o que a gente chama de escala, então a tua lucratividade vai aumentar. O inverso também ocorre. Toda vez que a tua faturamento baixar, a tua lucratividade deve cair. Mas você começa a prever um pouquinho o futuro tendo a tua lucratividade. E o que é mais legal? Se você fizer isso todo mês durante mais de um ano, você começa a prever o próximo mês. Como assim, Barreto? Existe muita sazonalidade nos negócios, né? Então, por exemplo, loja de roupa e salão de beleza, dezembro é um mês muito forte. Por quê? Porque todo mundo quer estar bonitão para o final do ano.
todo mundo quer estar bonitão para ficar dentro de casa, né? Natal e Ano Novo. É louco, mas é isso. Então, o salão de beleza está muito lotado, as lojas de roupas estão vendendo muito roupa. Então, dezembro é um mês que a maioria das empresas desses setores estouram. Então, a lucratividade, você tem a lucratividade de dezembro do ano anterior, você já sabe quanto vai ser. Você fala, pô, esse mês vai ser legal. Porém, depois das vacas gordas, vem as vacas magras. Em janeiro, são dois setores que não só tomam conta de dezembro, né? Não é tomar conta de dezembro. Principalmente roupa. Roupa o pessoal dá uma segurada forte, porque dezembro estouraram. Então, janeiro é um mês complicado para venda de roupa. Salão também, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, que as pessoas ainda continuam se cuidando, etc e tal, mas não é tão bom quanto dezembro. Então, se você tem os indicadores ano a ano, você fala, cara, qual foi a lucratividade de dezembro? A média era 10%, puta, dezembro foi 16%, pô, então a gente vai estourar em dezembro, legal. E quanto é que foi em janeiro? Puta, em janeiro foi 6%. Pô, então legal, então em janeiro a gente tem que segurar um pouco os custos. Você começa a entender a sazonalidade do seu setor e isso ajuda bastante. Ano passado, dentro de uma das minhas próprias empresas, eu tive aí uma dificuldade de dezembro a janeiro. Eu perdi muito cliente em dezembro e janeiro do ano passado. Dezembro de 2021 e janeiro de 2022, né? E isso machucou eu e o Michel. E, cara, a gente entendeu, na verdade eu já tinha entendido, o Michel estava passando por isso pela primeira vez, eu acho que foi mais meu do que dele. E eu sentei com o Michel e falei, cara, a gente tem que se preparar, porque todo final de ano acontece isso. E esse final de ano o movimento começou a acontecer, só que a gente estava preparado. E aí não machucou a gente como machucou ano passado. Porque a gente conhecia a sazonalidade, a gente estava preparado, a gente se preparou para não machucar como machucou ano passado. É isso que você tem que fazer, é nesse ponto que você precisa se preparar. Então você precisa saber a lucratividade e lucro. Tem uma coisa também chamada rentabilidade, que não é o tema de hoje, mas eu vou falar porque as pessoas confundem bastante, que é o seguinte. Vamos lá, então lucro você já entendeu, lucro é o quanto de dinheiro sobra. Lucratividade você também já entendeu, você pega esse lucro e divide pelo teu faturamento. Vai dar em casas decimais, né? Por exemplo, no nosso exemplo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Por exemplo, o exemplo que a gente estava seguindo aqui, 10 de lucro dividido por 100 vai dar 0,10 casas decimais. Se você pega 0,10 e transforma em porcentagem, dá 10%. Então, o lucro é o dinheiro, lucratividade é a porcentagem do teu lucro em cima do teu faturamento. E tem gente que confunde, não é o tema de hoje, mas eu vou falar com a tal de rentabilidade. A rentabilidade da minha empresa é tanto. Peraí. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o quanto de grana tá voltando para você em cima do teu investimento. O que isso quer dizer, pessoal? Relaxa, não é muito confuso não, por isso que eu estou falando bem devagarzinho, é tranquilo, você só precisa de foco aqui para entender. Cara, você pegou ontem, por exemplo, ontem eu estava com um cliente que eles investiram 40 mil reais para abrir uma cozinha ali para fazer um delivery. Então, eles colocaram 40 mil reais. E aí a empresa foi lá, começou a trabalhar e aí, de repente, sobrou 4 mil do lucro. Sobrou 4 mil do lucro e eles pegaram esse dinheiro de volta. Tá? Não é bem assim, a gente sabe, tem que deixar o dinheiro no caixa, mas só para ficar mais tranquilo. Vamos dizer que a empresa pôde devolver 4 mil. Se eu investir 40 mil e a empresa está me devolvendo 4 mil, isso daí é o dinheiro do retorno do investimento. Ah, Barreto, mas não é a mesma coisa que lucro? Não necessariamente. De repente, vamos dizer que a empresa lucrou 8, só que ela só está me devolvendo 4 porque vai deixar 4 em caixa, tá? Então, esses 4 mil voltou para mim. Esses 4 mil que voltou para mim, dividido pelo que eu investi,
Então eu investi 40, a empresa me devolveu 4. Eu pego 4 dividido por 40. Isso vai ser minha rentabilidade. De novo, né? Eu sempre faço com 10% ali para ficar muito fácil a conta. 4 mil retornou, dividido por 40 mil que eu investi, a rentabilidade foi de 0,10, transformando isso para lucro é 10%. Pessoal, se você não está acostumado com números, você pode estar achando a coisa mais maluca do mundo. É muito fácil, tá? É muito fácil. Você parar e fazer isso no papel. É bem tranquilo. A rentabilidade é para saber, caramba, quanto eu investi? Eu investi tanto, tá dando retorno? Então, não é o tema de hoje, mas só para vocês saberem a diferença de lucratividade e rentabilidade, que as pessoas confundem bastante. Então, se você sabe a lucratividade da tua empresa, você já começa a prever o futuro. Você já sabe, cara, minha lucratividade da minha empresa é tanto. E aí fica mais fácil. E existem algumas lucratividades nos setores, até para você comparar. Se você tem um negócio, você está dentro do teu setor, você tem que ir atrás da lucratividade do teu setor, mas na unha. Como assim? Eu tenho uma escola. Você tem que ir atrás de pesquisas escolares para descobrir como você vai saber a lucratividade do teu setor na unha. Se de repente você não achar nenhuma pesquisa, você tem amigos de escolas, uma vez que você é mantenedor de uma escola, você também tem os amigos. Cara, senta com os caras e começa a falar, cara, qual é a tua lucratividade? E eles vão falar, você vai falar a sua também sem problema nenhum, você confia nos caras. E aí você vai achar uma média. De novo, você não vai falar o lucro, você vai falar a lucratividade. Minha lucratividade está em 10%. Pô, se a tua lucratividade está em 10%, beleza, a minha também tá, bacana. Então, isso é um dos benefícios, por exemplo, de ter uma consultoria. Como eu já trabalhei para muita empresa, eu sei as lucratividades na unha de muitos setores. E aí fica mais fácil eu pegar e falar, cara, vamos ali. Então, a tua lucratividade está muito boa, a tua lucratividade está ruim. Eu consigo pela experiência que eu tenho em outras empresas. Então, vale a pena você chegar nisso. Eu tenho alguns amigos de restaurante. Pô, senta com os caras e fala, cara, qual a lucratividade das empresas? Se eles não souberem, já avisa que eles estão errados também. Então, por exemplo, eu vou agora falar o macro, mas esses indicadores que eu vou passar para vocês é o macro. Vocês não podem se apegar a isso. Caramba, ele falou que o setor é tanto e o meu tá dando tanto. Não, você precisa estudar a fundo, que eu vou falar setor de serviços. Tá? Setor de serviços, desde coleta de exames até escola infantil. Isso varia, óbvio que varia. Então você precisa descobrir o seu. Mas eu sei que muitos que vão me ouvir não sabem nem a sua lucratividade ainda. Então primeiro você precisa saber a sua lucratividade, para depois sim você se preocupar com a lucratividade do seu setor, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou deixar o setor de serviço por último, que é a minha paixão, meu coraçãozinho. Vamos começar pelo setor de indústria. Vamos começar com a margem mais machucadinha para ter a melhor margem. Setor de indústria. O serviço industrial possui a menor margem de lucratividade, entre 5% e 10%. Então o setor de indústria, por trabalhar em escala, não por trabalhar em escala, na verdade eu falei bobagem. O setor de indústria, por ter ali produtos que ele vai fornecer para as outras empresas, ele tem uma margem mais estreita, e aí a margem de lucratividade é entre 5% e 10%. E por trabalhar em escala, ele consegue sobreviver. Por isso que a indústria tem que trabalhar em escala, em larga escala. Por isso que a indústria tem que otimizar os processos. Porque se ela não trabalhar em escala, ela não consegue nem chegar a 5% e 8%. É uma margem bem pequenininha. O setor de comércio ele possui uma média de 10% a 20%.
O setor de comércio ali fica entre 10% e 20%. Então, né, o varejo e tudo, ele fica entre 10% e 20%. Barreto, eu tô com uma lucratividade menor de 10%. É muito comum, não é o normal, é muito comum. Existe muita concorrência, existe hoje ineficiência em vários aspectos, não é a coisa mais fácil do mundo você passar de 10% de lucratividade, tá? Mas dá para chegar entre 10% e 20%. Barreto, eu conheço um comércio que faz acima de 20%. Também existe. E que legal que o cara consegue no comércio passar de 20%. Eu anotei aqui alguns segmentos específicos que tem comércio mais de 20%. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, né? O problema é quando você está abaixo. Acima é maravilhoso. Mas, em via de regra, o setor de comércio está entre 10% e 20%. Setor de serviço com comissão, né? Serviço com comissão. O cara pega ali e tem uma pessoa, uns prestadores de serviço bem comissionados. Por exemplo, eu, na minha consultoria, né? Os meus consultores são todos de remuneração variável. A lucratividade dessa parada está entre 10% e 20%. A lucratividade está entre 10% e 20%. Setor de serviços, sem comissão nenhuma. Esse segmento possui margens elevadas de lucro, que variam entre 20% até 35%. Tá vendo porque eu adoro serviço? Imagina que você faturou 100 pau e você tá sobrando 35 pau no teu bolso, contra uma indústria que fatura 100 pau e sobra 10. Você entende a diferença? Agora, lógico, eu falei indústria, serviço e comércio. Comércio, tem comércio de commodity, que é produto sem marca com produto sem marca, que a margem é muito estreita, com um comércio com produto totalmente diferenciado. Eu gosto bastante de alimentação fora do lar, que é comércio e serviço. Cara, se você pegar a alimentação, ele está dentro dos três, né? A cozinha é uma indústria, o produto é o comércio e o garçom ali está fazendo serviço. É muito louco isso, né? Mas quando você está vendendo produtos, por exemplo, fast food, na maioria das vezes a lucratividade é muito alta. Um pastel, um hambúrguer, um doce, a lucratividade é mais alta que isso. Então, alguns setores mais na régua que eu peguei aqui, né? Supermercado, hortifruti, a lucratividade é 5%, amigo. 5% de lucratividade. É muito baixa. Imagina só. Aí você olha no supermercado e fala, nossa senhora, como eles vendem, estão ganhando muito dinheiro. Se eles errarem alguma coisa, hoje a minha voz está daquele jeito, né, pessoal? Se eles errarem alguma coisa, já foi. Perderam. Eles perderam 5%, perderam tudo. Então, cara, o Fernando, que era do Hortifruti Tupi, e inclusive o fato da gente fechar o Hortifruti Tupi foi um dos motivos, era esse. Eles sempre faziam a mesma brincadeira. Eu trouxe 100 caixas de manga. 5 caixas amadureceram, eu não consegui vender, estragou. Eu perdi toda a minha lucratividade. Não foi nem a margem da manga, foi a lucratividade da empresa. Então, era muito complexo o supermercado de hortifruti. Padaria grande, sabe aquelas padarias agora que estão crescendo bastante? Padaria 24 horas, com 100 empregados, 150, 200. A margem é 5, 8% também. Eu conheço padarias hoje que faturam 2 milhões mês. Não é nem mais uma padaria aquilo, né? É tudo. Tá, tudo bem, 2 milhões mês. Mas com uma lucratividade de 5% dá 100 pau. Você entende? Isso aí é meu dinheiro pra caramba. Só que para você movimentar 2 milhões numa padaria, você provavelmente tem aí quase ou mais de 100 funcionários. O negócio fica complexo, é muito trabalho. Aí você pega uma padaria de bairro, que às vezes está faturando 400 mil e está deixando 80 pau no bolso. Padaria de bairro, pouca gente ali, a rotatividade. Um salão de beleza bem gerido, você está aí nessa parte de setor de serviço com comissão, né?
que o cabeleireiro, a manicure, eles são nisso, varia aí de 10% a 20%. Tem salões dentro do meu portfólio que estão acima de 20%. Tem salões do meu portfólio que estão abaixo de 10% por causa da gestão. Então olha que legal. E aí eu consigo mostrar para os salões, falando, cara, olha esse salão aqui, ó. O salão está acima dos 20%. Por que você está abaixo dos 10%? Porque você não está gerindo de uma forma legal. Não é culpa do setor. Alimentação, eu adoro alimentação. Setor bem trabalhado, 20%. Distribuidora de peças ali de 10% a 15%. Então tem bastante ponto. Você precisa descobrir duas coisas. Você precisa descobrir a lucratividade da sua empresa. E você precisa também descobrir a lucratividade do teu setor. Com essas duas informações, cara, arrepia. Arrepia porque você vai conseguir saber o quanto você está lucrando e saber também o quanto você pode lucrar a mais ou se de repente você está nadando de braçada dentro do seu setor. Então, existem algumas coisas bem legais. O meu sócio vai ficar muito bravo, porque eu não fiz as coisas que eu deveria fazer antes. Então, eu estou ligando meu computador aqui para não acabar a bateria. E tudo bem, a gente está no episódio, acho que 88. Até o episódio 150 eu vou aprender e vou fazer tudo antes. Mas é isso. Então, cara, se você souber a tua lucratividade e se você souber a lucratividade do teu setor, cara, isso daí te dá uma... Cara, é sensacional, cara. É sensacional. O problema é que na maioria das vezes a gente faz mais do mesmo. A gente só sabe vender mais, melhorar o estoque, patati patatá, e essa informação, ela te dá uma clareza, ela te dá um superpoder dentro da tua empresa de uma forma sensacional. Por isso que hoje a gente entra na empresa e em 1 mês e meio a gente está mostrando resultado. Porque em 1 mês e meio a gente simplesmente tirou o véu dos olhos do cliente, do empresário. E ele consegue enxergar em 1 mês e meio. Cara, é isso. Eu estava numa empresa que eu entrei há 1 mês e ele estava com markup. O que é markup, pessoal? O fator multiplicador. Você compra essa garrafa por R$100 e vende por 200. Então o markup é 2. 100 vezes 2, que é o fator multiplicador, R$200, tá? Então quando essa garrafa chegar, eu já sei que o markup é 2. Ela chegou por 100 vezes 2, R$200. Se ela chegou por 120 vezes 2, 240. Esse é o markup. Ele estava com o markup muito estrangulado. Ele fazia ali, às vezes, o markup 1.3. Então, se eu comprei essa garrafa por 100, eu vendia por 130. Era outro tipo de produto, era alimento e tudo. Eu falei, cara, você não pode ter um markup menos de 1,5. E, cara, isso mudou o negócio da empresa em 1 mês. Às vezes ele fica orgulhoso, ele me manda, né? Cara, tem markup que ele botava 1.3, hoje ele bota 2.5 e vende pra caramba, não é careiro. Ele que tava fazendo um preço ruim pra ele, né? O cliente era maravilhoso. Nem porque o cliente era maravilhoso, tá, galera? Porque em algum momento você não vai conseguir sustentar a tua empresa e aí o teu cliente vai perder um ótimo fornecedor. Então, vamos fazer um preço justo, vamos fazer uma política ganha-ganha. Então, cara, em 1 mês, 1 mês e meio, você consegue tirar esse véu da sua frente e começa a trabalhar com muito mais eficiência, digamos assim. Bom, legal, você já sabe a sua lucratividade, você já sabe o seu lucro. Eu tenho aqui 10 dicas para você aumentar a sua lucratividade, 11 na verdade. Porém, eu não sei quantas eu vou falar hoje. Não sei se eu vou falar 5, não sei se eu vou falar. A gente vai falando aí, quando chegar num momento legal, a gente interrompe e quem sabe eu continuo essas dicas de aumentar a sua lucratividade nos stories, eu faço uma live só sobre isso. Mas a primeira delas é: faça uma gestão de estoque eficiente, uma vez que você for varejista. Se você for de serviço também, às vezes você tem estoque ali de ferramenta, peças, etc. Faça essa gestão de estoque eficiente também. E estoque é um bagulho doído, estoque é um bagulho difícil, chatinho de se fazer, eu sei disso, mas é necessário. E dentro disso, cara, quando a gente fala de varejo, principalmente de comércio, existem 2 lugares para você
fazer mais dinheiro. Um é na venda, no faturamento. Outro é na compra. Comprar melhor. Você precisa ter compradores melhores. Deixa eu corrigir isso. Você precisa comprar melhor. De repente, o comprador é você. Então, faça uma gestão de estoque eficiente. Tenha um balanço na tua empresa. Veja o quanto você comprou. Calcule o seu CMV na risca, que é o custo de mercadoria vendida. Tá? Vê só quanto você recebeu, vê quanto você pagou de mercadoria. Quanto eu recebi 100 mil de mercadoria. Eu paguei 80 mil de mercadoria, 80 dividido por 100, 80%. Cara, tá muito alto o CMV. Algum dia a gente vai falar só de CMV aqui, tá, pessoal? Esse é o primeiro passo. Faça uma gestão de estoque eficiente. 2. Invista em ações de marketing. Meu amigo, eu tô convencido que marketing é vital nas empresas. E eu sou cara de vendas, eu não sou cara de marketing. Eu não entendo nada de marketing, eu entendo de vendas. Mas, cara, o marketing é muito aliado. Eu hoje tenho muito resultado com marketing. Ontem eu estava discutindo com grandes amigos e eu falei, e um acredita muito em ações de marketing, o outro não acredita em nada em ações de marketing. Eu falei, cara, faça uma aposta. Agora para o próximo ano, me dê uma verba aí de 60 mil reais no ano de marketing, 5 mil reais por mês. E no final do ano eu tenho que prestar conta com vocês. Se não deu certo, ok, desculpa, a gente ano que vem não investe mais em marketing. Mas se deu certo, a gente vira Dilma e dobra essa meta aí, de 60 a gente vai para 120 pau de marketing. Galera, eu tenho certeza que vai dar certo. Se você fizer um marketing eficiente, vai dar certo. Só que o marketing precisa se pagar. É um erro muito comum de micro e pequenas empresas. Fazer o marketing é jogar dinheiro pela janela, entendeu? Eu falo, tô fazendo marketing, tô pagando o cara lá e tu não tá olhando o trabalho do cara e tá uma bagunça. Não pode ser assim. Você tem que pegar, faz uma aposta e fica ali. O investimento tem que se pagar. Se o investimento se pagar, ano que vem a gente dobra. Pô, se eu coloquei 60 mil esse ano e me deu 65 mil, cara, não tem problema. Eu paguei o marketing, comecei a crescer minha imagem e ainda ganhei 5 mil. No outro ano bota 120. Até que uma hora, o marketing, inclusive, ele tem uma coisa, na minha opinião, não é nem teoria, mas na minha opinião, o marketing ele vem muito em cima do que a gente chama de A Cauda Longa. A Cauda Longa é um livro da década de 90 que ele mostra... Ele vai bem devagarzinho assim até o momento que ele estoura, ele sobe, né? Não é isso não. Viajei, galera. Viajei. Esquece a cauda longa. Esquece a cauda longa, que é outra teoria totalmente nada a ver. Mas assim, o que eu quero dizer com o marketing? O marketing ele demora para aquecer, na hora que ele aquece, é uma escala. O Whindersson Nunes ficou 2 anos fazendo vídeo para ninguém assistir. 2, 3, 4, 5. E hoje ele é um dos maiores youtubers do país. Cara, eu lembro quando eu acompanhava as lives do Geojota, ele falava, galera, a hora que bater R$1.000, mil pessoas na minha live, eu vou dar um presente, eu vou dar um livro, manda pra todo mundo. E ele fazendo as lives lá, e com uma dificuldade tremenda de passar, e aí ele conseguiu. E hoje ele abre a câmera dele, tem 1.000 pessoas em poucos minutos, ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Então, o marketing faz isso. Invista em ações de marketing, porque isso deve aumentar a tua lucratividade. Terceiro, óbvio, amplie as vendas. Primeira frase que eu falei aqui, faturamento é vaidade, lucro é realidade, mas em momento algum eu falei para você não vender. É lógico que um dos braços para você ter mais lucro é vender mais, mas não é só esse braço. Se você trabalhar só faturamento, você vai ser maneta, certo? Um bracinho só. Não, você tem que ter os 2 braços. Então, amplie as vendas. Continue vendendo bastante, venda mais para mais pessoas, traga novos clientes e venda mais para as mesmas pessoas, que é aumentar o seu ticket médio, tá? Inclusive o ticket médio era o 10º aqui, eu já vou até arrancar, então eu falei que tinha 11, agora tem 10. Porque amplia as vendas, venda mais para mais pessoas e venda mais para as mesmas pessoas. Que é o lance do aumentar o teu ticket médio.
Quarto, invista em inovação. Galera, todo mês, todo ano sai coisa nova para todo mundo. Então, para eu que sou consultor, aparecem novos softwares. Aqui em algum momento a gente vai falar, use a tecnologia em seu favor, né? Então, invista em inovação. Cara, para mim aparecem novos softwares. Para o salão de beleza, vejo que a Adriana Rodrigues está aí. Cara, aparece um novo secador, um novo produto, um novo shampoo. Para uma empresa de autopeças, aparecem novas peças. Para uma brigadeiria, aparece uma nova batedeira, um novo forno. E não estou dizendo só inovações de investimentos, tá? Aparece, de repente, uma nova metodologia, um novo processo de cocção. Nasce uma nova metodologia. Então você pode e deve investir em inovação. Inovação não é para se diferenciar no mercado. Inovação é para sobreviver. Para mim foi muito forte isso. Os protéticos, eles passaram por uma transformação. Protético, sabe? Protético faz os nossos dentes e tudo, né? Para levar para o dentista. Eles passaram por um processo de transformação muito grande com essas impressoras. Eu não sei exatamente como é que funciona. Não sei se é uma impressora 3D que eles chamam. Só que antigamente, né? Muito comum era o protético o quê? Com aquele foguinho e... né? Hoje, cara, existem scanners para escanear todos os teus dentes, em vez de o cara ficar com aquele, né? Não, vai lá, coloca, sai o scanner. Existem máquinas industriais que fazem ali os moldes dos dentes, é uma coisa muito legal. E alguns protéticos não conseguiram inovar dessa forma e foram perdendo mercado. Então, invista em inovação. Junto com invista em inovação ali, é o quinto, mas ele é bem de braçadada com a inovação, é adote a melhoria contínua. Cara, eu adoro isso. Você pode melhorar. Se você é o primeiro do mercado, ok, você pode melhorar ainda mais. Você tá com uma lucratividade ótima, beleza, você pode melhorar ainda mais. Adota a melhoria contínua. Se você é esforçado, vale mais do que ser talentoso, preguiçoso. Então, agora se você for talentoso, imagina se você for talentoso e esforçado, ninguém te pega. Existe um case no mercado, coadores Melita já eram os melhores há tempos. Os coadores Melita, coadores de papel, sabe? E aí eles descobriram em algum lugar aí da vida que tinha umas máquinas melhores para fazer coador de papel. Aí alguém falou, cara, nosso coador de papel já é o melhor do meu país. E essas máquinas são melhores que as nossas. Eles foram lá e compraram as melhores máquinas. E falaram, o que a gente vai fazer com essas máquinas antigas? Vende isso daí para ganhar um dinheiro. Até que um conselheiro falou, para aí. Vai vender? Vamos vender e ganhar um dinheiro. Mas, velho, se a gente for vender, a gente vai vender para alguém que faz coador de papel. Que é nosso concorrente. E até hoje a gente foi o primeiro no setor com essa máquina. A gente está trazendo uma melhor, show. Só que a gente vai dar essa vantagem para o concorrente. Sabe o que eles fizeram? Eles sucatearam as máquinas. Eles sucatearam a segunda melhor máquina de coador de papel do mercado. Para quê? Para aumentar o abismo entre concorrentes. Então eles já eram os primeiros. Pegaram uma máquina melhor. E essa máquina aqui, de vez de dar para o concorrente, eles simplesmente sucatearam. E manter uma distância. Até hoje, o coador Melita é o melhor. Se eles não tivessem adotado inovação e melhorias contínuas, sabe quem eles iam ser? Eles iam ser, por exemplo, a fotografia impressa. Porque a Kodak foi a primeira que descobriu a câmera digital, mas ela acreditou que aquilo não ia funcionar. E foi atropelada. A Netflix tentou vender a Netflix para a Blockbuster. Se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix, ela tinha investido em inovação e adotado a melhoria contínua. Ela não quis. Hoje a Netflix quebrou a Blockbuster. A Kodak inventou a máquina digital. Foi uma das primeiras a conhecer a máquina digital. Se ela tivesse adotado a máquina digital, ela tinha investido em inovação, adotado a melhoria contínua e estava forte no mercado. Ela não quis. E aí foi atropelado na época pela Sony, a Cybershots da vida. Lembra disso? Para quem tem 43 anos vai lembrar. O relógio, quem fez o primeiro relógio digital foram os suíços, que adoram relógio de ponteiro. Se eles tivessem adotado essa prática, tinham investido em inovação e adotado a melhoria contínua, mas
Falar, não, o relógio de ponteiro é muito mais elegante. E é de verdade, só que muito mais usual digital. Veio o Japão e detonou os relógios de pulsos em cima da Suíça. Então, toma cuidado com isso. O sexto, reduza custos operacionais. Cara, toda empresa pode reduzir os custos em 10% sem perder a qualidade. Toda empresa. Se você olhar, tem gordura ali, é normal você perder dinheiro. A minha última dica vai voltar a falar em reduzir os custos operacionais, mas você todo ano precisa fazer o que a gente chama de faxina das contas. Você tem que marcar um mês para juntar todas as tuas contas, que eu sei que não são poucas, juntar todas as tuas contas, aproveita e coloca até as da tua família e vê o que você pode parar de pagar. Você vai ver alguns serviços de streaming que você não usa há tempos. Eu agora acabei de cortar, acho que foi ontem, o Kindle Unlimited, que é você ter ali um aluguel de livros de R$20, não é nada. Só que eu olhei os últimos 2 meses, eu não consumi nenhum livro que estava no aluguel. Eu comprei alguns livros que não estavam no aluguel. Eu falei, cara, então eu vou parar. E a hora que eu achar algum livro que eu queira alugar, de repente eu retomo. R$20 por mês? No ano é 240 pau. Eu já tá com a minha esposa. Então, reduza custos operacionais. Sétimo, tenha um planejamento estratégico bem definido. Se você não faz um planejamento estratégico, você está deixando dinheiro na mesa. Você não sabe quais são suas metas de vendas, você não sabe quem são teus colaboradores que trazem mais lucratividade para a empresa, você não sabe quais são os seus custos operacionais, quais são suas metas de custos. Então, você simplesmente não está pensando na lucratividade se você não faz um planejamento estratégico adequado, tá? Oitavo, utilize a tecnologia a seu favor. Está muito entrelaçado lá com inovação e melhoria contínua, só que, cara, tem muita coisa bacana. A gente, no ano 2022, a gente colocou a nossa planilha de fluxo de caixa em sistema. Isso foi uma ideia do Renan. E hoje a gente tem um software financeiro. Eu trabalhava com planilha até então. Hoje a gente tem um software. Esse ano, 2023, todos os nossos clientes vão entrar na plataforma digital com todas as nossas aulas de consultoria. Então imagina só, eu falo para você, olha, você tem que vender mais assim, assim, assado. E vamos embora. Quando o cara tiver uma dúvida, o cara vai entrar na nossa plataforma e vai ter a minha aula de vendas. Então eu estou usando a tecnologia a favor da consultoria. Então todos os alunos, eles têm hoje, não sei quantas horas de aula a gente tem lá, mas todos os clientes e alunos do MGP, eles conseguem ter acesso ao barretim que você fala 24 horas por dia. Se você tiver com insônia e sozinho, me chama. Eu vou estar lá, pronto para falar com você. Utilize a tecnologia a seu favor. E, cara, isso para mim foi uma coisa bem legal. Quando a gente começa a envelhecer, eu tenho 43 anos, a gente começa a arrumar as desculpas que você tá ficando velho e algumas coisas você vai deixando de lado. Eu trago sangue novo, o Renan veio para isso, me puxou e hoje eu sou um high-tech. Mentira, não sou high-tech, mas a tecnologia ela vive do meu lado. 10ª, eu falei que eram só 10, mas são 11 mesmo. Tinha 12 na verdade. 10ª, torne a gestão financeira mais eficiente. Galera, não adianta você vender mais, não adianta você fazer tudo isso se você não tem um financeiro eficiente. E é fácil fazer um financeiro eficiente. Você precisa, no final do mês, pegar uma folha de papel A4, 2 no máximo, e ter toda a tua informação financeira ali para você analisar de uma forma bem bacana. E é simples, tá? O nome disso é fluxo de caixa com a sua... diagnóstico de fluxo de caixa com suas devidas porcentagens. O que é esse palavrão? É você saber a porcentagem do teu custo de ocupação, que é teu aluguel. Ontem veio um cliente aqui, bateu um papo comigo, onde o custo de ocupação dele está quase 50% do faturamento, 45% do faturamento. Eu sei que vai dar ruim já, porque o Sebrae me ensinou que, na maioria das vezes, o custo de ocupação tem que ser até 8%. Eu coloquei mais 2 de lambuja. Eu falo, não, 10% tá bom. Tem empresas que conseguem pagar até 15% de custo de ocupação. Poucas, mas tem. Na maioria das vezes, serviço, tá? De comércio começa a doer. Mas quando eu vejo que você está com 40% de custo de ocupação, eu sei que vai dar ruim. Então, quando você tem todas as porcentagens em cima do seu faturamento,
onde você já consegue brincar, fica muito fácil. Então, torna a gestão financeira mais eficiente. E eu estou fazendo uma confusão aqui, né? Vai estar fantástico isso, o meu sobrinho vai adorar. E 10, não é 11, é 10 mesmo, eu que estou olhando tudo errado aqui hoje. Ler um livro chamado Dobre Seus Lucros, de Bob Fifer. Dobre Seus Lucros, de Bob Fifer, ele é um livro que ele ajuda bastante a aumentar a tua lucratividade. Ele vai falar de várias coisas que a gente comentou aqui, tá? Eu acho que vale a pena um dia um livro só sobre a resenha uma live só sobre a resenha desse livro, cara. Ele é sensacional, ele é fantástico. E ele me ajuda bastante. Todo ano eu dou uma zapeada nele. E o Trio Ambev, né, o Sucupira, o Jorge Paulo Leman e o Márcio Teles, eles leem esse livro todo ano para saber o que podem reduzir aí nas suas partes. É isso. Galera, sem mentira nenhuma, é libertador. Vocês não têm ideia como é libertador saber a lucratividade da tua empresa. Saber a lucratividade do teu setor para fazer um comparativo com você. Saber a sazonalidade da sua empresa. E trabalhar não só para aumentar o teu faturamento, que é muito comum, mas é um erro muito comum. Você precisa pensar em aumentar a sua lucratividade. Essa é a grande sacada. Então, é isso. Quinta-feira agora a gente não vai fazer aula porque eu vou estar viajando com os meus meninos, com minha esposa. Eu vou dar um rolê por aí. Mas eu vou pagar essa aula, tá, galera? Então, em algum momento a gente vai ter 2 a 3 aulas. Provavelmente na segunda quinzena de janeiro, as aulas vão passar para 7 da noite, de terça e quinta, porque pelo simples fato de às 7h30 da manhã meus filhos estarem entrando na escola, eles mudaram para a parte da manhã. E se eu fizer uma live das 7 às 8 da manhã, com meus filhos saem de casa às 7h15, vai ser uma bagunça. A molecada tá com 3 anos, tá gritando, papai, não sei o que, então não dá. Então vou fazer 7 da noite. Mas vai ser bacana também, tá bom? É isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Se você for pragmático, você vai descobrir essa semana qual é a lucratividade da tua empresa e qual a lucratividade do teu setor. É isso que eu espero para você, porque você já vai começar 2023 bem zaço, tá bom? Um beijo para todos vocês. Valeu.